Fala galera, beleza? Carlos Queiroz aqui na área. Se você não me conhece, caiu de paraquedas aqui. Eu fiz há cerca de 2 anos atrás, no dia 5 de julho de 2023, a cirurgia de implante do anel de Ferrara com o Dr. Paulo Ferrara aqui em Belo Horizonte. E eu postei esse vídeo, acho que no outro dia, quando eu estava fazendo já o pós-operatório. Falando como que foi a cirurgia, como que estava sendo ali, né, esse pós-operatório. E eu queria ter gravado vídeos contando como que foi o processo, a evolução desse período, né, até hoje, mas infelizmente eu não consegui fazer. Porém, eu vi que tinha muitas perguntas aqui no vídeo, perguntando como é que foi, perguntando sobre algumas coisas, né? Então eu tô aqui só para poder falar um pouco mais sobre isso. No meu caso, e eu vou sempre falar do meu caso, porque eu conheço o caso aqui, eu conheço de um rapaz onde na barbearia que eu vou, que ele também tem ceratocone bem forte, só que ele é muito mais jovem, ele tem cerca de 20 e poucos anos. Então, nesses momentos, o ceratocone ele não está tão estabilizado. No meu caso, já estava estabilizado. Então, a experiência dele foi outra. Ele colocou o implante em apenas um olho, mas ele reclama muito, fala que não melhorou nada e que tem que usar a lente escleral, eu acho que é esse o nome, né? Para poder melhorar um pouco a visão e etc. Só que no meu caso funcionou muito bem. Então, no meu olho direito, minha visão é 100%. No meu olho esquerdo, eu tenho um grauzinho, 1,70, 1,50, algum valor assim. Eu não lembro mais exatamente quanto que é esse valor. Eu não preciso usar óculos. Eu uso óculos aqui só para poder trabalhar, para me ajudar. Muitas vezes eu fico cerca de 16 horas aqui no computador. Então eu acabo usando óculos para poder dar um descanso, para poder não forçar tanto, porque tem dia que dá até dor de cabeça, né, de tanto usar aqui. Eu acabo digitando muito, olhando muito detalhes aqui na tela. E é por isso que muitas vezes eu preciso usar o óculos só durante esses momentos. Fora isso, minha visão está muito boa. Assim que eu fiz o exame, passei o período que o doutor pediu para poder voltar lá no consultório para fazer o retorno, ele falou: olha, você está liberado, você pode fazer tudo que você quiser fazer, nadar, porque eu lembro que logo quando eu fiz cirurgia não podia deixar cair água, não podia nada, era um controle bem rígido. E depois ele me liberou, falou: agora você está liberado, pode nadar, pode viver a vida normal, só não pode esfregar o olho. E então é isso que eu tenho feito, não esfrego o olho e o resto normal. Quando eu renovei minha habilitação, meses depois, cerca de um mês ou 2 meses depois da cirurgia, eu não precisei mais usar óculos, não vem mais nada especificado na minha habilitação sobre isso. E aí muita gente pergunta aqui sobre aqueles flashes, os aros, né, que a gente fica vendo de luz assim. Isso acontece comigo, mas não é num grau tão grande. Eu até cheguei a citar em alguns comentários ali do vídeo que quando eu vou num lugar que tem luzes e tal, se eu olhar direto para a luz, eu consigo ver o aro ali da luz, tipo um pouco mais, como se fosse com astigmatismo, sabe? Aquele aro assim, mas é porque ele reflete no implante, mas nada demais. E isso acontece mais à noite também. Quando eu estou dirigindo à noite, não me atrapalha em nada. O farol dos carros, a lanterna traseira, né? Que você fica ali, às vezes a lanterna pode bater e causar o aro. Mas nada, não me atrapalha em nada. Esse é o meu caso. Então, estou contando para vocês o meu caso. O Dr. Ferrari ele falou que eu teria que usar o Patanol S, que é um colírio para alergia, pelo resto da vida, para evitar coçar o olho. Eu não tenho utilizado, tá? Porque a minha alergia estava muito mais voltada para o uso de lente de contatos. Então, hoje, como eu não estou usando, eu não tenho tanta alergia assim no olho. Só em dia mais empoeirado, às vezes eu saio na rua e tem muita poeira, aí o olho começa a querer coçar, eu venho aqui, pingo um colírio normal e pronto, tá tudo resolvido. Que mais? Eu acho que é só isso, esse foi o meu caso. Eu não sei se isso vai te ajudar de alguma forma. Se tiver mais perguntas, pode mandar aqui. Às vezes eu demoro a responder, mas eu estou tentando manter mais ativo e conseguir responder e tirar dúvidas, né? Muita gente tem dúvida, quer fazer, não quer fazer e quer saber mais sobre o de outras pessoas como foi. Eu estou contando a minha experiência, mas a sua experiência ela pode ser diferente. Então é muito importante você sempre validar, olhar isso com o médico, como que vai ser. Eu lembro que
Antes de eu confirmar que queria fazer cirurgia, eu fui lá no consultório do doutor Paulo Ferrari, eu levei uma listinha de perguntas, tipo, eu vou ficar cego? Várias perguntas desse tipo, né? Corro o risco de ficar cego, né? E ele, no dia lá, ele me falou: olha, aqui, eu te mostrei isso aqui, ele me deu tipo um óculosinho, um negócio de papel lá, e falou: é assim que a sua visão vai ficar. E aí eu colocava o papelzinho e falava: ah, legal, então é isso mesmo que eu quero. E realmente, né, foi bem sucedido, graças a Deus. Mas a gente vê aí relatos de pessoas que não foram dessa mesma forma. Então eu sempre sugiro que você tire as dúvidas, vai no médico, né? Além de olhar aqui os vídeos, não só o meu, mas de outras pessoas que também passaram por essa cirurgia. Mas avaliem sempre. Nem todo resultado é igual, porque cada um tem um problema. O meu problema era o ceratocone. Eu tenho um certo grau de miopia no olho esquerdo, né? E a alergia, que era muito grande. Mas pode ser de outras pessoas que sejam outros problemas. Então é sempre bom você conversar com o médico e entender. A minha cirurgia também eu fiz direto com o Dr. Paulo Ferrara e foi aquela laser, né, que vem fazendo o lugar onde vai colocar o anel, a laser. Então tudo isso influencia porque tem aquele outro método que é um pouco mais manual. Sugiro você sempre olhar com o seu médico. Beleza? É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Se tiver dúvida, de novo, pergunta e eu vou tentar responder o mais breve possível, tá bom? Sucesso!